Bom dia e bem-vindos a mais um Todo Dia Sudoku, onde a gente tenta resolver um sudoku difícil do New York Times todos os dias. Esse é o projeto e a gente vai aproveitando e treinando e ensinando, compartilhando. Se você quiser tentar, antes de ver a solução, tentar fazer esse sudoku, clica aqui no link do vídeo e aí você consegue fazer exatamente do jeitão que eu estou fazendo aqui no mesmo lugar. Bom, feliz sexta e vamos começar. Sextamos. Bora lá. Vamos olhar os zooms em ordem. Esses zooms estão restritos aqui. Onde mais está restrito esses zooms? Nenhum outro lugar restrito. Vamos para o 2. O 2 está restrito aqui. Vamos ver onde mais os dois estão restritos. Eles olhando aqui e olhando aqui estão restritos a esses dois lugares aqui. Eles olham para baixo, olham para cima, esse olha para cá, o 2 está restrito aqui. O que mais? E de 2, aparentemente é só 3. O 3 está restrito aqui, porque esse olha aqui, esse olha aqui, esse olha aqui, então temos os 3 ali. Onde mais temos 3 restritos? Nenhum outro lugar. 4. O 4 está restrito aqui. Onde mais ele está restrito? Está restrito a um destes 2. O que mais está restrito? Bom, ele está num desses 3 lugares aqui. Vou fazer a marcação do Snyder certinho. Eu vou marcar só quando eu tiver 2 candidatos. E eu acho que de 4 é isso. De 5, os 5 não marcam ninguém. Os 6. Os 6. Olha aqui para cima, olha aqui. Então esses 2 podem ser marcados. Aí o 6 está preso por aqui. Aqui está os 6 marcados também. Aqui também tem 2 6, porque esses 6 olham aqui. Esses 6 olham aqui. Esses 6 olham aqui. Então temos aqui o 6. Demais. E é isto. Curiosamente, a gente já vai passar, mas curiosamente você vê que aqui, ó, tem um 6 e um 7. Então, essa coluna tem 6 e 7 e essa linha tem 6 e 7. Onde pode ser 6 e 7 nesse quadrado? Só pode ser aqui, tá vendo? Que é o que a gente ia descobrir agora com o 7. Por quê? Porque o 7 mata aqui e o 7 mata aqui. Aí nossa marcação do Snyder fala que só pode ser 7 aqui. E aí quando tem 2 números candidatos sobrepostos, você tem um 6 e 7 pelado. Que significa que os 6 e 7 só podem vir aqui, e nesse bloco não podem vir aqui, igual a gente já tinha olhado. Mas é importante conseguir identificar esses padrões quando você enxergar 2 números assim, que eliminam todas as outras possibilidades, deixando só 2, você já sabe que é um par de 6 e 7 pelado. Bom, continuando o 7, olhando o 7, o 7 está restrito numa dessas casinhas aqui. Então, e o 6 e 7 tira possibilidades de 6 e 7 nessa coluna como um todo, tá? Então, nenhum outro lugar aqui pode ser 6 e 7. Continuando aqui o 7. 7 pode ser restrito a um desses 2 lugares. E só. 8. 8. Olha para cá. Esse 8 olha para cá. Então eu
tenho só 2 lugares para o 8. Os 8 então olham aqui para baixo. Aqui um desses 3 pode ser 8. E só. 9. 9 olha para cima. Esse pode ser 8. Esse pode ser 8. Então, porque esses 9 estão eliminando aqui, tá? Então, 9. Onde mais pode ser 9? Só. Gente, que sacanagem. É sexta-feira e ó, a gente olhou de 1 a 9 e não colocou nenhum dígito. Que horror. Esse é o sudoku difícil do New York Times. Bom, aí o que a gente tem que fazer? A gente tem que olhar lugares onde você tem poucos candidatos. Como que você faz isso? Você olha as colunas. Se você olhar essa coluna, só pode ter 4 candidatos aqui, e aí outros lugares devem eliminar números, e essa coluna também só pode ter 4 candidatos, e aí elas enxergam nas laterais que pode eliminar gente. Vamos olhar essa coluna aqui. Os números que podem ser aqui são como candidatos únicos possíveis, né? 4 lugares, 4 dígitos. Só pode ser, vou marcar certinho aqui. Aqui só pode ser 1, 2, 3 já tem, 4, 5, 6 e 7. E aí, se a gente olhar com atenção, esse carinha aqui não pode ser nem 1, nem 2, nem 6, porque já tem 1, 2 aqui e já tem o 6 no quadrado. Então, no bloco. Então aqui só pode ser 7. Achamos o nosso primeiro número. E aí ele já entrega o segundo, que já entrega o terceiro. Olha que legal. Aqui não pode ser mais nenhum nem 7. Não pode ser 6 nem 7, nem pode ser 2 nem 7. O que cria um trio. Por que esse trio é importante? Por que é bom eu destacar isso? Porque isso significa que 1, 2 e 6 não pode vir em nenhum outro lugar aqui. Eles estão presos aqui nessas 3 células, o que faz com que no bloco não possa nenhum outro lugar ser 1, 2 nem 6. Continuamos olhando, então. A gente pode olhar essa coluna também, que em teoria só tem 4 candidatos, que são eles 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Muito bom. Esse não pode ser 6, esse não pode ser 8 e esse não pode nem ser 3, nem ser 8. Certo. Não ajudou. Então, você vê a diferença, né? Aqui entregou um número, aqui não entregou ninguém. Coluna chatinha. E aqui tem 4 números, a gente não quer quando tenha 4 números, tá? Então eu vou sumir com ele ali por enquanto. Quero simplificar para ficar limpo de enxergar um pouquinho aqui. O que mais que a gente pode olhar? A gente pode olhar aqui, ó. Aqui também só faltam 4 números. Quem são esses 4 números aqui? A gente sabe que 3, 5, 8 já é, falta só mais um. Então é o 3, 5, 8 e 1, 2, 3, 4, 5 e o 9. 3, 5, 8 e o 9. Este não pode nem ser 5 nem 8 e esse não pode nem ser 3 nem ser 9. E aqui pode ser todos, então não quero. Quero só quando seja mais restrito a 3 números, para ficar um pouquinho mais fácil de olhar. Ok. Então não deu. Não deu. Olhando mais lugares restritos, ó, nesse bloco só pode mais 3 casas com 4 candidatos, né? Então a gente sabe que é o 2, 5, 2, 3, 4, 5, ou 8
E quem mais? E o 1. Então esse não pode ser 8, esse não pode ser 2 nem 8 e esse não pode ser 5. Não entregou mais ninguém. Ruim. Aqui pode ser 3, 9, quem mais? O 2 também pode ser. 2, 3, 9 e falta 1. 1, 2, 3, o 4. Não pode ser 9, não pode ser 3, não pode ser 3. Essa turminha aqui não entregou ninguém ainda, olha só. Que sacanagem. Outro lugar restrito é essa coluna. Então essa coluna aqui a gente vai ver que faltam 4 candidatos, que são eles. 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8. Esse não pode ser 8, esse não pode nem ser 5, nem ser 6, esse não pode ser 4, esse não pode nem ser 4, nem ser 5. Que sacanagem, não tem ninguém entregando ninguém aqui. Puxa vida, hein? Tá. Aqui faltam 5, 6 e 8 nesse quadrado. Matamos também as possibilidades desse quadrado. Ninguém ajudando. Onde será que a gente vai achar a nossa continuação aqui? Bom, aqui roubou 3 números já. Então eu tenho 6 candidatos possíveis aqui. E desses 6 candidatos possíveis aqui, eu tenho 4 que já também estão eliminando ali. Vamos olhar quem são as possibilidades aqui. Aqui está faltando 5 números para 5 casas. Aqui já tem, então vamos colocar quem são esses 5 números. Os 5 números são 1, 2, 3, 5 e 8. Aqui não pode ser nenhum nem 8, aqui não pode ser 5, aqui não pode ser 2 e aqui não pode ser 3. Lembrando que 1, 2 e 6 não pode ser aqui. Então esse não pode ser 1 e esse não pode ser 2. Fazendo com que também, se a gente olhar nossa marcação, olha essa casinha aqui que interessante, vou deixar em destaque, que esses 2 8s só podem, então esses 8 só podem ser aqui. Então ele está olhando aqui para baixo, o que elimina a possibilidade disso ser 8. Então isso se torna um 5 pelado, muito importante de achar, porque a gente estava enroscado já, né? Então isso ajuda e muito. Por quê? Porque ele já entrega que aqui não é 5 e entrega que esse é um 8. E aqui já não pode mais ser 8. Aqui também não pode ser 8 e não pode ser 8. Ah, olha só, e aqui virou uma dupla de 1 e 2, ou seja, o 5 que a gente achou também fala que aqui não é 5, então 5 só pode ser aqui nesse quadradinho, que elimina os 5 daqui. Vamos ver o que aconteceu agora que a gente pôs esse 8. Agora que a gente pôs esse 8, os 8 só podem ser nesses 2 lugares. Então estão apontando para cá. E a gente também encontrou outra coisa interessante. A gente encontrou aqui o trio de 3, 5 e meia. Ficou só um trio, ou seja, não pode ser 3, 5 e meia em nenhum outro lugar, o que faz com que aqui só possa ser um candidato, que é o nosso querido 8. Ó, se você olhar nessa coluna, onde pode ser o 8? Não pode ser aqui, porque já tem 8. Não pode ser aqui, porque já tem 8. Não pode ser aqui, porque já tem 8. Então a gente acha um 8 pelado, importante também, que é outro que eu vou deixar marcadinho, para a gente lembrar depois. Aqui entrega o 6, tá? Só poderia ser 8.
6, entrego 5, entrego 4, entrego 3, entrego 6, entrega 8, que beleza. Entrego 5, completamos as duas colunas aqui, aqui não pode mais ser 5, esse já não pode ser 8 aqui. E ficamos com os trios ali, né? Aqui só pode ser 9, não pode ser 9, não pode ser 4. Olhando aqui essa dupla, tá vendo? Essa dupla 2 e 4 tira o 2 daqui, então esse só pode ser 3. O 9 está gritando que ele não pode ser aqui, então o 9 só pode ser aqui. Aqui falta quem? 1, 2, 3, 4, falta 5. E aqui falta 1. É isso aí. Fechamos o bloco. Muito bom. Esse 2, 4 e esse 2, 4 dupla fazem com que aqui não possa ser 2. Sendo 2 somente possível aqui. A gente pode olhar agora os trios, né? Aqui é um trio de... a gente sabe que é 2, 7 e 1, 2 e 3. Então, 2, 3, 7. Não pode ser 2, não pode ser 3, não pode ser 7. Não ajudou. Mas a gente já sabe que o 6 não pode ser aqui, então o 6 só pode ser aqui. Sobra um trio aqui, que é um trio de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 9. Olhando, aqui só pode ser o 9, que não pode ser nenhum nem 7. Aqui só pode ser o 1 e aqui só pode ser o 7. Que resolve esse lado aqui também. Tá abrindo. Não é um dos mais simples que eu já vi de achar, mas tá abrindo. Aqui falta dois números, que é o 2 e o 8. O 8 já está aqui, então aqui só pode ser 8. Aqui só pode ser 2. Aqui a gente já resolve. Não pode ser 3 nem 8. Ficamos com um 2 pair, um 2 pair. Vamos olhar aqui os candidatos que faltam. Nessa linha, falta 1, 2, 3, falta o 4. Onde pode ir o 4? Ainda pode ir em dois lugares, falta o 4. O 6. O 6 só pode ser aqui. Então falta o 4 e o 9. E o 9 só pode ser aqui. Então aqui só pode ser o 4. Aqui, quem falta? É o 1, 2, o 3 e o 5. Então é o 1, 3 e o 5. E já olhando de cara, aqui não pode ser nenhum nem 3. Então o 5 está aqui, 1 está aqui, 3 está aqui. Aqui faltam dois números, que é 1, 2, 3, 4, 5 e o 8. 5 não pode ser ali, então aqui é 5 e aqui é 8. Aqui já entrega. Estamos chegando no fim. 2, meia, aqui 1. Bom, aí faltam alguns candidatos aqui. Faltam 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Falta o 7 e o 9. Um par de 7 e 9. Aqui falta 1, 2. O 2 só pode ser aqui. 2, 3, 4. Falta o 4 aqui. Aqui faltam 2 também. 1, 2, 3. É o 3. O 3 só pode ser aqui. 4, 5, 6, 7, 8 e 9. O 4 está gritando que ele só pode ser aqui. Aqui só pode ser o 7. Aqui só pode ser o 9. E o último que falta é o 1, 2, 3, 4, 5, 6, é o 7. Fechamos com o 7 esse quebra-cabeça.
E acho que é o nosso recorde aqui, apesar de ser um quebra-cabeça que foi mais encardido, a gente até que conseguiu avançar bem. Muito bom. Os truques aqui que eram importantes de ser encontrados, né? Era achar esse 7 pelado aqui, que é o primeiro número, né, que a gente colocou. Ele foi muito importante. Esse 5, né, era difícil de achar esse 5. E que mais? Eu acho que era importante achar esse 8 aqui também, porque ele eliminava esse 8 daqui, deixando somente ser essa possibilidade de 8. Aí, a partir daí, fluiu. Bom, é isso aí, espero que tenham gostado. Até a próxima, feliz sexta!